Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus, é bom estar aqui, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E é sempre bom e proveitoso nós ouvirmos a palavra de Deus. Este momento é um momento que devemos ficar com muita atenção, porque se nos distrairmos durante os momentos em que a palavra está sendo transmitida, nós podemos perder aquilo que Deus quer transmitir aos nossos corações. Por isso, devemos estar vigilantes. Ninguém nos distraia e também não vamos distrair ninguém. Amém? No momento para ouvir, nós devemos ficar com a atenção. Até o nosso respirar deve ser um respirar mais lento. Quem quer ouvir bem, respire mais baixo. Quando alguém quer ouvir uma coisa com muita atenção, até o respirar fica lento para ouvir bem. Até os animais fazem isso. Não é? Quando ficam com muita atenção e querem ficar atentos a alguma coisa. Então, vamos procurar fazer assim. Glória a Deus. Vamos ler em João capítulo 4. João capítulo 4, a começar no versículo 4 também. E vamos ler acerca da mulher samaritana e falar um pouco sobre algumas situações dela. Se os irmãos não se importam, só mais um bocadinho de pé, depois os irmãos sentam, só quem fica de pé sou eu. Também podia sentar e falar sentado. Alguma vez Jesus fazia isso. Falava sentado. E nem por isso deixava de transmitir a mensagem, ou talvez fosse hábito naquele tempo. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vês que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte
E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este texto, esta história que ficou registada na tua palavra, Senhor, para o nosso ensino, para o nosso exemplo e também, Senhor, para nos fazer compreender aquilo que Jesus é para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um dos que estão presentes. Abençoa a tua igreja, abençoa cada pessoa que está aqui, talvez necessitada e carente de alguma coisa que possa mudar a sua vida. Senhor Deus, abençoa no nome de Jesus, ou em qualquer lugar onde estejam ouvindo e estando participando deste culto, Senhor. Tu podes abençoar e tocar as suas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar assentados? Graças a Deus. Muito bem. A mulher samaritana, ela tinha pelo menos 3 problemas graves que precisavam ser resolvidos na sua vida, para ela poder ser feliz. Eu acredito que aquela mulher queria ser feliz. Queria ser uma mulher que tivesse possibilidade de desfrutar a vida o melhor possível. Quem é que não quer desfrutar a vida o melhor possível? Verdade? A Bíblia diz que quem quer ver os dias bons, não é? Quer ver desfrutar da vida. Então, todos nós temos algum desejo de desfrutar da vida. Desfrutar o que existe de bom. Mas muitas vezes há dificuldade em atinar o que é realmente a vida. Umas pessoas pensam que a vida consiste num determinado tipo de vivência. Outros pensam que é outra coisa. Outros pensam que consiste na abundância das coisas que podem alcançar, no dinheiro que tenham, nas coisas que tenham. Mas nós precisamos de entender um pouco mais. Até o próprio Jesus disse que a vida não consiste na abundância dos bens que as pessoas possuem. Certamente esta mulher queria viver, queria ser feliz. E na verdade a vida vale a pena quando nós somos felizes. Amém? Vale a pena quando nós somos felizes. Quando nós vivemos satisfeitos. Quando nós encontramos alguma coisa que satisfaz mesmo o coração humano. Amém? É verdade? Os irmãos não acham que as coisas que satisfazem a nossa necessidade e que nos faz sentir bem, é isso que nos faz felizes? E também, porque isso também seria muito egoísta, e também o que nós podemos fazer para outras pessoas serem felizes também, não é verdade? Também isso contribui para a nossa felicidade e realização. Afinal de contas, nós também não vivemos só para nós mesmos, verdade? Se nós vivemos numa atitude egoísta. Então nós precisamos de receber para nós, para sermos felizes, e com a nossa felicidade podermos fazer felizes outras pessoas também, na medida possível. Glória a Deus. Muito bem. 3 problemas que esta mulher tinha. Um problema de relacionamentos. Problema de relacionamentos. Os samaritanos não se davam com os judeus. E isso causava mal-estar social.
porque havia uma grande proximidade na região de uns com os outros. E que muitas vezes tinham que utilizar até os próprios territórios para passarem de um lado para o outro. Não é? Então tinham que atravessar. O próprio Jesus teve que atravessar o território da Samaria quando ia para a Galileia. Então isso causava constrangimentos e mal-estar entre a vida social daqueles povos. Na verdade que certamente tinham as suas brigas, os seus problemas constantemente. Depois, para além disso, e no caso particular desta mulher, havia também vários relacionamentos quebrados na sua vida pessoal. Vários relacionamentos quebrados na sua vida pessoal. Cada um deles deixando feridas e mágoas na sua alma. Sem dúvida que relacionamentos quebrados e relacionamentos chegados que quebram, ficam marcas, ficam feridas, fica sintomas na vida da pessoa que não contribuem para a sua felicidade. Com certeza. E vão roubando muita capacidade da pessoa para poder depois a sua vida poder ser uma vida bem preenchida, ou ter algo para dar. Relacionamentos quebrados. Maus relacionamentos, muitas vezes, causam falta de perdão. Falta de perdão. Quase todos os maus relacionamentos quebrados ficam vidas separadas e coisas têm muita dificuldade em perdoar. Muita dificuldade em perdoar. E uma vida que guarda coisas que não consegue perdoar, essa vida não pode ser completamente feliz. Porque a falta de perdão rouba à pessoa a possibilidade de desfrutar de uma vida plena até com Deus. Até com Deus. Quanto mais consigo mesma também. Então, falta de perdão que causa infelicidade, angústia no coração humano. Tornam as pessoas também mais frias, possivelmente, e descrentes em relação aos outros. Porque foram magoadas, foram feridos, relacionamentos quebrados, deixaram marcas na sua vida. E muitas vezes as pessoas ficam fechadas sentimentalmente na sua capacidade de amar as outras pessoas ao seu redor. Porquê? Porque há uma descrença, uma desconfiança que impede de poder amar as pessoas à sua volta com abertura de coração. Portanto, torna as pessoas mais frias, mais distantes e mais amargas até nos seus relacionamentos. Muitas vezes com comunicação verbal amarga e até pessimista. Eu já não acredito. Eu já isto, eu já aquilo. Então são frases, muitas vezes, que transmitem amargura e também transmitem pessimismo, não é verdade? Que já não é possível acreditar. Pode-se dizer que elas ficam quase sem um pingo de amor no coração para outras pessoas e começam a viver de uma forma mais centrada em si mesmas, resguardando-se a si mesmas, não se abrindo para poder ter um relacionamento saudável, sadio com outras pessoas. Então restringem mais, porque elas ficam mais cautelosas, muito mais cautelosas com as outras pessoas. Portanto, ela tinha um problema de relacionamentos, que com certeza carregava consigo mágoas na sua vida. E isso fazia com que ela não conseguisse ser feliz como ela gostaria de ser. E cada pessoa deveria ser feliz. Depois tinha um problema moral também. Há pessoas que já não têm grandes restrições, nem princípios no seu relacionamento com o sexo oposto. Há pessoas, eu não digo que são todas as pessoas, mas eu digo, há pessoas que já não têm
grandes restrições, nem princípios no seu relacionamento com o sexo oposto. Isso faz com que a sua reputação moral fique muito pouco aceitável e provoca também algum sentimento de reprovação nelas. Quando a pessoa começa a ser reprovável, ou saber que tem consciência que é reprovada, também fica uma certa insatisfação na vida da pessoa. No caso desta mulher, quase só tinha, por causa do que vemos nos seus relacionamentos quebrados e na situação em que ela se encontrava agora, que nós não conhecemos os pormenores que ela chegou a este ponto, porque há muitas coisas, tanto da parte dela como da parte das pessoas com quem ela partilhou a sua vida, que nós não sabemos esses pormenores e não sabemos se era culpa dela, se era culpa da pessoa com quem ela vivia. Mas, depois de 5 relacionamentos quebrados e viver um 6º relacionamento com alguém que não era seu marido, então colocamos em dúvida se realmente ela tinha condições para partilhar uma vida de forma estável e razoável com outra pessoa. E isto até no aspecto moral, porque ela ficou 5 vezes viúva, ou fez alguma coisa que o marido pôs de parte. E isso não sabemos. O que sabemos é que ela foi de relacionamento em relacionamento, quebrando várias vezes esses relacionamentos. No caso desta mulher, quase tinha só o corpo para oferecer, porque a sua afetividade devia estar muito restringida. Muito restringida. Podemos talvez até pensar que ela estava chegando quase ao ponto de viver no nível de uma prostituta. E quem sabe se o conceito social não seria já esse. Não seria já esse. Mas é claro que ainda há muita diferença entre viver com alguém, embora com relacionamentos quebrados, do que viver para dar prazer por dinheiro. E essa é que é chamada verdadeiramente uma prostituta. É aquela que vende o seu corpo para dar prazer a outra pessoa por dinheiro. E ela faz isso por dinheiro. Então não acredito que ela tivesse chegado a esse limite. Mas ela já não andava muito longe desse tipo de vida. Mas, meus irmãos, nós podemos ver que, mesmo assim, o amor de Deus é grande. Amém? Porque quanto mais contrastante é o viver de uma pessoa, isto é, degradante o seu viver, e é alcançada pelo amor de Deus, sua vida transformada, mas nós podemos ver o nível e o poder e a grandeza do amor de Deus pelo ser humano. Verdade ou não é? Mais podemos ver. Nós ficamos ainda mais admirados como Deus opera, ama, se aproxima, muda a vida. Ainda Deus não muda na sua atitude para com o ser humano. Isso nós podemos ver na atitude de Jesus. Que era necessário passar por Samaria. Era necessário estar ali junto àquele poço. Era necessário, naquela hora mais difícil, hora de calor, estar junto àquele poço, quando aquela mulher chegasse ali. Porquê? Porque Jesus não andava, nem ia a qualquer lugar por acaso. Jesus próprio disse que o dia tem 24 horas. Quem anda de dia sabe para onde vai, sabe o que anda a fazer. Quem anda de noite é que não sabe bem o que é que anda a fazer. Por isso o que Jesus queria dizer
é que ele sabia muito bem o que andava fazendo. A sua vida não era uma vida que andasse no escuro, a tatear, a ver se dava certo, sem saber muito bem para onde é que ia, o que é que iria acontecer. Jesus sabia onde devia ir, quando devia ir, a hora que devia ir e onde devia estar. Jesus sabia isso. Ele sabia que aquela hora era o lugar. Porquê? Porque Deus conhece todas as coisas. E Jesus estava numa íntima ligação com o Pai. E o Pai lhe mostrava tudo quanto fazia. E o Pai queria mudar a vida daquela mulher. E por isso, Jesus foi até lá e sentou-se lá junto ao poço, esperando aquela mulher, a hora e o momento que ela devia aparecer. E não só por causa dela, mas por causa de muitas pessoas que estavam também naquela cidade, Sicar, que precisavam de conhecer Jesus Cristo. Amém? Embora eles não fossem judeus, não tivessem ligação com os judeus, fosse um povo misturado, contudo, era um povo que Deus amava e queria também que conhecessem Jesus Cristo. Maravilhoso isto, não é? Maravilhoso isto. Mas ela também tinha um outro problema. Era um problema espiritual. Ela não sabia qual era o lugar certo para prestar culto a Deus. Não sabia se era lá, naquele monte, naquele lugar, se era em Jerusalém. E, portanto, ela estava também em dúvida na área religiosa ou na área espiritual. Ela estava em dúvida também. Estava seguindo uma tradição que tinha recebido dos seus antepassados. Sim, ela falou até do poço de Jacó. Jacó bebeu e nos deixou. Não é? Ela estava lembrando os seus antepassados, não é? E as suas origens passadas. E as tradições que tinham recebido. Mas vemos que uma tradição, ou apenas uma religião, ou apenas prestar culto, uma formalidade de culto, não chega para saciar o coração humano, para dar certeza e convicções, para preencher a necessidade interior de cada pessoa, cada indivíduo. Sim, não chega a apenas ter uma religião. Viver sem ter certezas e conhecer a verdade causa também muita insatisfação e receios quanto ao seu destino eterno. Receios e não esclarecimento, não certezas quanto ao seu destino eterno. Então isto é uma situação que também não pode fazer uma pessoa feliz. Pois não? Já não estão cá os irmãos. Já foram embora. Já não me ouvem. Se os irmãos não me ouvirem, se os irmãos não estiverem atentos ao pronunciar das palavras que são ditas com o timbre da minha voz, também ficarão privados de ouvir Jesus. Também ficarão privados de ouvir Jesus. Porque Ele fala, tem que usar o timbre da minha voz, minhas cordas vocais, e eu tenho que estar aqui também transmitindo aquilo que estou recebendo ou aquilo que Ele já me deu para transmitir aos irmãos. Se os irmãos não prestam atenção, se não estão colaborando, se não estão comigo, também não conseguem estar com Ele, porque não estão com atenção. Muito bem, por isso que eu digo, se os irmãos ainda estão cá, ainda estão ouvindo, glória a Deus. Muito bem, eu acredito que os irmãos estão ouvindo ainda. Também temos que andar por fé, não por vista. Esta mulher procurava água por causa da sua sede. Todas as pessoas para viverem têm que beber. Têm que beber. Seja ele líquidos através dos alimentos, ou então tem que beber mesmo. Tem mesmo que beber líquidos. Porque os alimentos também têm líquidos. A fruta tem líquidos, a comida que nós comemos também tem alguns, que não são secos, não é? Se comer bolachas, já sabe que não tem, não é? Bolachas secas. Mas muitos alimentos têm líquidos, mas não se fie nisso. Porque você precisa de beber mais do que aquilo que os alimentos têm. Então beba mais água, porque faz bem.
Água é vida. E eu também preciso beber água. Então, aquela mulher procurava água por causa da sua sede, porque ela é essencial para a vida. A água é essencial para a vida. Por isso Jesus, ao meter conversa com ela, disse, dá-me de beber. Porque Jesus tinha que encetar uma conversa com aquela mulher. Tinha que procurar chamar a atenção daquela mulher. Tinha que dialogar com ela para poder guiá-la à fonte da vida, que era muito mais do que a água daquele poço. A fonte da vida que era mais do que a água daquele poço. Portanto, ela procurava, se não fosse naquele poço, ela a procuraria em qualquer outro lugar. Acham que sim ou que não? Se ela não tivesse água naquele poço, ela e o povo daquela cidade procuraria em qualquer outro lugar. E isto aqui tem um problema, que as pessoas na sua sede, tanto no passado como hoje, quando não encontram a verdadeira fonte, elas vão a qualquer fonte para tentar suprir a sua sede e a sua necessidade. É verdade o que eu digo? É verdade. Uns num ambiente, outros noutro, para tentar trazer satisfação e lhe dar uma razão para viver, ou alguma coisa que os faça viver, ou pelo menos que não percam a vida, porque às vezes são mais os problemas que estão a trazer transtorno à sua vida. Para se libertarem vão a qualquer lugar, especialmente lugares espiritualizantes, ou espiritualizadores, ou espirituais, não é? Chamados lugares espiritualistas. Então elas vão a qualquer lugar. Então aquela mulher, se não fosse aquele poço, ela iria a outro lado qualquer, para matar a sua sede. Mas graças a Deus, porque alguém se aproximou do poço onde ela habitualmente ia, na sua rotina constante. E nessa rotina, ela foi mais uma vez ali. Já tinha ido lá muitas vezes, mas a sede voltava a apertar com ela, e a necessidade de beber, e voltava lá outra vez. Então foi aí, junto a esse poço, que Jesus lhe ofereceu uma outra água, que podia saciar a sua sede permanente, de forma permanente e para sempre. E para sempre. A sua sede, a sua necessidade. Outra água. Jesus estava falando, quando falou de água, falando de outra área da vida dela. Não era da área física, mas era da área espiritual. Todos nós temos duas componentes em nós que precisamos dar atenção. Uma é a área física e a outra é a área espiritual, a área interna do nosso ser. Essa área espiritual, ela precisa de ser, a área espiritual ou interna precisa de ser ajudada e formada com boa educação. Sim, precisa de boa educação. E damos graças a Deus pelos pais que educam bem os filhos. Não lhe dão só comida para a boca, comida para a boca, comida para a boca. Também lhe dão comida para a mente. Não é verdade? Procuram instruir, procuram ajudar os seus filhos, a sua família. E ter uma família com princípios, com maneiras, com compreensão da vida. Não é verdade? É bom que isso aconteça. Mas, para além disso, o ser humano ainda tem uma terceira área, na área espiritual, que precisa ser satisfeita e receber vida. E essa área espiritual só se pode encontrar em Deus. Não existe em mais fonte alguma essa água. Não existe em mais fonte alguma essa água. Só em Deus. E Jesus ofereceu essa água que só Deus pode dar. A água espiritual, a água para o Espírito viver. Só Jesus pode oferecer essa água. Por quê? Porque Ele veio de Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele foi enviado para trazer essa oferta para a humanidade.
Glória a Deus. Jesus mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus. Então, nós vemos que essa água só Deus pode oferecer. Não pode recebê-la numa religião falsa. Não pode recebê-la em qualquer lugar espiritualista, como o ocultismo, ou o espiritismo, ou qualquer outra coisa assim. Você não pode beber desta água lá. Esta água que Jesus ofereceu a esta mulher, você não a vai encontrar lá. Não vai encontrar numa religião idólatra também. Não vai, porque os ídolos não têm esta água para lhe oferecer. Nem Deus lhe vai oferecer através dos ídolos, porque uma vez que ele os condena, na palavra de Deus, não será esse o meio de alcançar. Então, só podemos beber essa água se nós tivermos um encontro com Jesus. Se nós tivermos uma abertura de fé em relação a Jesus Cristo. Ele ofereceu a esta mulher e oferece a todas as mulheres e a todos os homens que existem debaixo do sol. Ele oferece esta água para beber. E esta água muda a nossa vida. Naquele dia, aquela mulher mudou completamente. A vida daquela mulher mudou completamente. Possivelmente, ela esqueceu os seus traumas, esqueceu as feridas da sua vida, esqueceu as mágoas que trazia dentro do seu coração. E diz, hoje eu bebi da água, hoje a minha vida encontrou algo que satisfaz. Pois, das outras vezes, ela trazia o seu cântaro, ou a sua vasilha, ou à cabeça, ou ao ombro, e ela chegava lá e voltava com a sua vasilha ao ombro, não é? Na mesma rotina, no mesmo passo. Naquele dia, quando ela percebeu que Jesus era o Messias, ela largou o cântaro ali, largou ali aquele recipiente onde costumava levar água, deixou ali, correu para a cidade. Correu para a cidade. De onde é que lhe veio aquela energia? De onde é que lhe veio agora aquele vigor? De onde é que lhe veio agora aquela nova perspectiva? Porque é que ela correu para a cidade a dizer a toda a gente que alguém lhe tinha dito a sua vida e que seria, sem dúvida, um Messias, o Cristo. Por que é que isso aconteceu? Porque a sua vida foi mudada naquele dia. Um encontro com Jesus muda a nossa vida. Um encontro com Jesus muda as nossas perspectivas. Um encontro com Jesus cura as nossas mágoas também no nosso interior. Porque nós bebemos de uma água que cura. Amém? De uma água que sara as mágoas, as feridas. Não só nós somos perdoados dos nossos pecados, mas nós recebemos cura também para o nosso coração, para perdoar aqueles que nos ofenderam. Amém? O que é muito importante. O que é muito importante. Nós temos capacidade de receber cura para as nossas mágoas, coisas que trazemos dentro de nós, que são causa de infelicidade para o nosso coração e de amargura muitas vezes. E de traumas que nos acompanham. E nós podemos perdoar, porque o poder da vida em Cristo dá-nos capacidade para perdoar. Amém? E quando nós nos habituamos a beber dessa água, nós até nem queremos que alguma coisa venha impedir de beber dessa água. O diabo vai fazer muita coisa, procurar impedir que a fonte brote, que a fonte jorre água, que nós possamos viver saciados da água da vida que Jesus nos dá. Sim, ele vai fazer com que impeça da fonte correr. Mas Deus estará trabalhando para nos ajudar a ultrapassar os obstáculos que impedem que a fonte deixe de correr. Glória seja dada ao nome do Senhor. No entanto, nós temos que estar atentos também. Nós também temos que estar atentos. Nós também temos que vigiar. Nós também temos que procurar não nos desligarmos da fonte,
nem deixar de procurar a fonte. Afinal de contas, há duas coisas importantes, e talvez neste dia seja bom falar delas. São aqueles que vivem ainda sem terem bebido desta água que Jesus oferece. A sua vida, o rumo da sua vida, a circunstância da sua vida, a ignorância acerca do Evangelho de Cristo, pode levar a pessoa, como esta mulher, também não sabia onde é que devia adorar, não sabia onde é que estava a verdade, não sabia nada disso. Há muitas pessoas que vivem assim, ainda não sabem onde é que está a verdade. Por isso correm para qualquer lado, quando têm problemas, situações, para resolver os seus problemas. Têm problemas, talvez, morais também, má consciência de coisas que aconteceram na sua vida e carregam essa má consciência. Mas quero dizer que a Bíblia diz uma coisa muito interessante em relação à consciência. Por causa dos nossos pecados passados, das nossas coisas passadas. Diz que quanto mais o sangue de Cristo, o qual se ofereceu, né, pelo Espírito Eterno, Ele apagará as nossas, isto é, Ele limpará a nossa consciência das obras mortas, das obras do passado, das obras da carne, das obras feitas erradamente. O sangue de Cristo apaga a má consciência, não é? E dá-nos uma boa consciência para com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. As coisas passadas, nossas coisas passadas, o sangue de Jesus pode apagar e a nossa consciência fica livre. Quem acredita nisto? Valeu a pena Jesus ter morrido por nós. Amém? O seu sangue apaga os problemas de consciência que nós temos, limpando-nos através do perdão e através da aplicação da confiança no sangue de Jesus. Coisa maravilhosa. Muito bem. Então, Ele pode apagar situações do passado, pecados, vidas, não é? Que podem não ter sido aprovadas, situações, até pode ninguém conhecer o que é que se passou na nossa vida. Aliás, as pessoas conhecerem nem sequer estão por aqui, ou algumas até podem já ter morrido. Mas o problema da consciência ficou. Porque a nossa memória não esquece. E ela pode trazer, e cada vez que a memória vai buscar uma coisa dessas, a consciência afronta-nos aquilo que aconteceu. Ficamos afrontados. Mas é aí que o sangue de Jesus atua. Quando limpa, nós podemos dizer que o passado agora já não tem nenhuma influência no meu presente. Eu posso estar livre e tranquilo, porque o sangue de Jesus apagou e limpou a minha consciência. Glória a Deus. Isto não é maravilhoso? Jesus é maravilhoso. Jesus realizou uma obra muito importante em nosso favor para poder limpar as nossas consciências e não haver mais condenação em nós. Mais condenação. Nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos viver em paz com Deus. E uma pessoa que ainda não encontrou em Jesus Cristo a tranquilidade de consciência pelo perdão dos seus pecados, então, como esta mulher pôde encontrar naquele dia, ela foi correndo e voltou para Jesus outra vez. Por que é que ela voltou para Jesus outra vez? Se Jesus disse que ela tinha 5 maridos, que agora tinha, não é marido. Se ela disse a Jesus que vocês dizem que é lá, e nós dizemos aqui, ela também tinha dito para Jesus, tinha dizer, como é que tu me pedes água a mim? Água de beber a mim? Tu és judeu e eu sou samaritana, e nós não nos damos, vamos pedir água para mim. É? Tantos obstáculos que ela tinha, tantos problemas que ela tinha. Mas agora, ela vai correndo do pé de Jesus e vai dizer a toda a gente e volta outra vez para o pé dele. Não há mais preconceitos. Ela diz, encontrei o que eu precisava. Não é? Este homem me libertou. Este homem mudou a minha vida. Agora eu quero dizer a toda a gente que ele mudou a minha vida. Glória a Deus. É livramento a sério que Jesus dá. Amém? Olhe que a vida daquela mulher não era uma vida qualquer. Era uma vida extremamente degradada já, no contexto social da época. Os critérios de vida da época. Era uma vida degradada. Mas Jesus transformou aquela vida. Levantou aquela mulher. Mudou a sua situação. E ela bebeu da água viva que Jesus tinha para lhe dar. Glória a Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa.
Agora tem um outro aspecto. Estou falando de pessoas que não conhecem e que podem conhecer. Mas eu quero falar daqueles. Jesus disse estas coisas àquela mulher. Ele disse assim, quando ele pediu água, ele disse, como é que tu, sendo judeu, me pedes a mim, mulher samaritana, dá-me de beber? E ele disse assim, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas ele disse, onde é que tens a água? O poço é fundo e não tens com que atirar. Como é que podes dar água viva? Jesus disse mais uma vez, aquele que beber da água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Porque a água que ele der se fará nele, dentro dele, uma fonte que salte, ou que jorre, ou que brote para a vida eterna. Amém? Se fará dentro dele uma fonte que brote, que jorre, que o levanta para a vida eterna. Glória a Deus. Eu acho extraordinária esta frase. A água que faz brotar e que brota e nos levanta para a vida eterna. Que nos faz entrar e saltar para a vida. Que nos tira de um estado lá embaixo. E aquela água brota dentro de nós e nos põe em pé e nos coloca diante de Deus e nos leva até o céu. Aleluia! Nos leva até diante de Deus. Diante do nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Água viva dentro de nós. É uma água viva que nos liga com Deus. Vem de Deus e nos liga com Deus. E brota dentro de nós. Isto é coisa extraordinária. E esta água, que é vida, ela é eterna. Ela é eterna. Não é como a água de um poço, de uma fonte, nem da canalização que tem lá em casa, porque essa às vezes está cheia de calcário e de coisas que põem na água, cloro e outras coisas mais. Tem mais tendência a matar-nos que outra coisa. Se bebemos muito dela. Mas essa água não nos pode dar vida eterna. Quem beber só dessa água pode ter a certeza que fisicamente vai acabar no cemitério. E espiritualmente vai acabar na condenação eterna, porque não tem direito à vida eterna. Mas aquele que beber da água que Jesus lhe der, pode o seu corpo ainda ir para o cemitério uma temporada. Sim, até que Jesus venha. Mas dentro dele, na vida espiritual, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ah, sim, foi dito a outra mulher. Jesus é a ressurreição e a vida. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que há uma fonte dentro de cada um de nós. Quantos aqui é que já aceitaram Jesus Cristo um dia? Aceitaram Jesus Cristo um dia? Se converteram, receberam o perdão dos seus pecados, têm a consciência que pertencem a Jesus. O meu problema não é ter aceitado Jesus há um ano, há um mês, há 15 anos, 20, 30 ou 50. Esse não é o meu problema. Esse não é uma questão. A questão é, a fonte está a brotar ou a fonte secou? A fonte jorra ou a fonte parou? A fonte está a satisfazer, está a encher de energia, está a consolar o interior, está a encher de alegria, está a brotar constantemente, está a fazer-te viver vida abundante, ou a fonte está parada?
E tu ou eu andamos mendigando, insatisfeitos, infelizes, falando e queixando disto e daquilo e daquele outro, e culpando isto e culpando aquilo e culpando aquele outro e tal, e arranjando desculpas para a insatisfação que está dentro do coração de cada um. Será que eu fui entendido o que disse? Fui entendido? Cada um é responsável de manter a fonte a jorrar e a brotar. Nós podemos ser estimuladores, nós podemos ser alimentadores, pastores e todos os que... E nós todos uns para os outros, não devemos ser pessoas que colocamos problemas para a fonte deixar de jorrar, não é? Nós que estimulamos a fonte. Glória a Deus. Meus amados, hoje Jesus está aqui. Hoje Jesus quer aqueles que ainda nunca provaram desta fonte nem desta água, possam provar neste dia. E aqueles que um dia aceitaram Jesus, já provaram, mas deixaram a fonte ir secando, porque deixaram de ficar ligados com Jesus. Começaram a olhar para isto e para aquilo, começaram a falar disto e daquilo, começaram a olhar para coisas que não deviam de olhar, ou então deviam de ultrapassar. Não deviam deixar dar lugar na sua vida, talvez a questões ou a amarguras, ou a queixumes de A, B ou C. Começar-se a queixar que não há amor na igreja e depois perder a fonte de amor que jorra continuamente. Já foi lido aqui hoje o amor de Deus. A preciosidade do amor de Deus. Nós precisamos de voltar ao primeiro amor. Nós precisamos de beber da fonte da água da vida, que está no Apocalipse, no último capítulo, está lá uma coisa extraordinária. E o Espírito, melhor, a esposa, o Espírito e a esposa dizem, vem para onde? Está a chamar para vir para onde? Onde é que está a esposa e onde é que está o Espírito? Ele diz, vem para onde? Sem dúvida deve ser para a mesma fonte que aquela mulher encontrou. Deve ser, vem para Jesus, liga-te a Jesus. Ele é a fonte da vida, Ele vai te dar água viva. Vem. E depois diz, se alguém tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. Amém. Se alguém tem sede, venha. E quem quiser, quem tiver vontade. A vontade é um género de sede da alma, desejo da alma. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Muito bem, vamos ficar em pé. Está tudo compreendido. Não precisamos de falar mais nada. Só precisamos é de agir. E agora aqui é que é o momento crucial. Enquanto estamos ouvindo, estamos sendo direcionados numa direção. Nós estamos percebendo para onde Deus nos está a querer levar. Depois, fica uma responsabilidade sobre nós, se nós vamos mesmo lá ou não. Se nós deixamos Deus nos levar lá ou não. Se nós estamos prontos a obedecer para ir lá. Ou se nós agora dizemos assim, faça a coisa à minha maneira. Precisamos de estar sensíveis ao Espírito Santo, porque é Ele que nos pode levar lá. É Ele que nos pode levar lá, o Espírito Santo. Nós todos temos um ego, todos nós temos uma vontade própria, todos nós temos ou conceitos ou preconceitos que nos querem reger, mas em momentos como estes, nós devemos deixar guiar pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E Ele vai nos querer guiar a Jesus Cristo. O Espírito e a esposa dizem,
Vem. Vem para onde? Vem para quem? Vem para Jesus. Liga-te a Jesus. Chega-te a Jesus. Ele é a fonte das águas vivas. Glória a Deus. E estes momentos, queria um pouquinho de música ali. Pianista, faz favor. Estes momentos são cruciais para nós termos um tempo para buscar a Deus. Talvez alguns andam secos. Talvez alguns andam com mágoas até na sua vida. Jesus quer curar essas mágoas. Jesus quer curar, quer ajudar, quer libertar, quer dar vitória. Mesmo crentes, muitas vezes guardam mágoas no coração. Às vezes têm dificuldades em perdoar e não têm forças para perdoar. Ainda hoje eu ouvi alguém dizer assim, eu não consigo perdoar. Mas ela queria perdoar, essa pessoa queria perdoar. Então eu tive que dizer-lhe que ela tinha que mudar a sua linguagem. Ela não podia continuar a dizer que não conseguia perdoar. Ela tinha que começar a dizer, Jesus, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Porque isso fazia, ela disse-me assim, eu tenho uma coisa aqui dentro. Tenho uma coisa aqui dentro que me impede, parece uma angústia. Ah, meus irmãos, a falta de perdão coloca uma angústia dentro do coração. E Deus não nos pode abençoar. Não nos pode abençoar. Enquanto nós não dissermos, Senhor, eu vou perdoar, eu vou, com a tua ajuda, eu vou perdoar, ajuda-me, Senhor. Porque às vezes o nosso ego, a nossa carne é difícil de dobrar, é difícil de aceitar, é difícil de mudar. Então nós precisamos da ajuda de Deus. E aquela pessoa estava-me a dizer, eu sinto uma angústia dentro de mim, por causa que eu não consigo perdoar. Mas eu perguntei, mas a irmã quer perdoar? A irmã quer que Jesus abençoe a sua vida? E ela disse, sim, eu quero. Mas eu não consigo. Eu disse assim, a partir de agora, não vai mais dizer essa palavra, não consigo, porque com Deus podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A partir deste momento, não diga mais essa palavra, eu não consigo. A partir deste momento, vai começar a dizer, eu consigo perdoar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, quem sabe, estas coisas do perdão, estas coisas de guardar coisas no coração, de coisas que às vezes acontecem, tanto em família, como às vezes nos relacionamentos, trabalhos até de igreja. As pessoas andam com coisas guardadas dentro da igreja. Há pessoas com coisas guardadas dentro da igreja. E há pessoas que já não têm a ação para vir à igreja por causa das coisas guardadas no coração. Precisam urgentemente de serem libertas antes que o diabo tome conta delas e elas não consigam então mais nem estar nem vir à igreja. É sério o que eu estou a dizer. É muito sério o que eu estou a dizer. Irmãos, a melhor coisa que nós devemos fazer é nos humilhar diante de Deus, pedir perdão e deixar a fonte fluir e curar o nosso interior. O nosso interior. Há pessoas que vivem uma vida cristã um tanto ou quanto seca, sem consolação do Espírito Santo. E nós precisamos de viver uma vida bem melhor do que essa. Bem melhor do que essa. Amém. Olha, irmãos, eu sei que o Espírito Santo está querendo fazer um grande trabalho aqui nesta noite, nesta tarde. E eu vou começar a louvar o Senhor, a adorar o Senhor, dar graças a Deus. E enquanto eu vou fazer isso, os irmãos vão fazer também. Mas não esqueça, os irmãos têm que tomar uma atitude. Aqueles que precisam tomar uma atitude. Se quiser vir aqui à frente, venham aqui à frente. Estamos disponíveis para ajudar, para orar. E Deus quer fazer um grande trabalho para nos libertar para uma vida abundante no Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou fechar os meus olhos e vou orar. Se o irmão quiser vir, vem. Agora,
ouvimos, somos só nós que vamos ter que tomar a atitude e vamos ter buscar a Deus, talvez nos humilhar diante do Senhor. E alguém que esteja aqui que ainda não tomou uma atitude por Jesus, está ouvindo estas coisas pela primeira ou a segunda vez, mas diz assim: eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de beber daquela água que Jesus falou, que Jesus ofereceu àquela mulher. Não precisa de se comparar com a mulher samaritana. Ninguém está comparando a sua vida com a mulher samaritana. A mulher samaritana é apenas um exemplo, até extremo, de uma situação extrema, mas que pode nos ajudar a compreender os caminhos de Deus e o que Deus tem para nos oferecer e abençoar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se quiser começar a dar glória a Deus, a cooperar com o Espírito Santo, pode fazê-lo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por tudo o que tens feito por nós. Obrigado pela Tua graça maravilhosa. Obrigado pelos exemplos que temos na Tua palavra, como Tu queres abençoar a nossa vida. Não importa o que tenhamos sido ou o que temos feito, Senhor. Não importa as mágoas até que possam existir nos corações. Tu queres abençoar. E neste dia, Senhor, Tu queres curar vidas aqui neste lugar, Senhor, para que a vida seja restaurada, a vida espiritual, e a fonte brote, a fonte possa regar o interior, a vida espiritual de cada filho Teu. Senhor Deus, obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Deus, obrigado, Pai, que nos amas, aleluia, queres abençoar o coração dos Teus filhos e filhas neste dia. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua graça, Senhor. Move os corações, Senhor, mesmo aqueles que estão mais resistentes. Deus, quebra os corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, toda a resistência da carne, até do inimigo, Senhor, seja quebrada no nome de Jesus. E haja vitória neste dia, Senhor, em Tua presença, no nome e na autoridade do nome de Jesus. No poder de Jesus, no poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Eu quero beber mais da Tua presença, mais da fonte da vida. Glória a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo o que estás fazendo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia.